Fala, Champions! Quem tá falando aqui é o professor Benscacho, ok? Pessoal, dando continuidade às nossas aulas, ok? Vocês viram que a primeira semana é bem leve, mas essa segunda semana a gente vai começar o nosso conteúdo em si, ok? Então, pessoal, o nosso conteúdo agora vai ser sobre função do primeiro grau, ok? Ou função afim, ok? Esse conteúdo aqui, pessoal, você já era para ter visto no nono ano, ok? Só que no primeiro ano, por exemplo, a gente vê de uma forma mais incrementada, de uma forma mais especial, de uma forma, numas problemáticas, ok? Que a gente vai querer saber o quê? Uma determinada função funcionando em cima daquele problema, ok? Você já deve ter a noção de como é, tá bom? Professor, o que é função? Vamos lá. Pessoal, uma função, por exemplo, vou utilizar exemplos práticos do nosso cotidiano, por exemplo, numa padaria. Numa padaria, por exemplo, se eu tenho R$ 2, ok? Se eu tenho R$ 2, eu levo uma quantidade, ok? Deixa eu colocar aqui, ó, uma quantidade de pães, né? Eu, com R$ 4, se eu chegar na padaria, eu vou comprar mais pães, né? Ok? Ou seja, pessoal, dá para perceber o quê? Que de acordo com o meu dinheiro, aqui, ó, vai fazer o quê? Vai incidir, o que quer dizer, professor? Ou seja, vai implicar na quantidade de pães que eu vou comprar, né? Se eu tenho mais dinheiro, com certeza eu vou comprar mais pães. Isso mesmo, professor. Outro exemplo. No táxi, pessoal, ok? Na cidade, por exemplo, urbana, mas na capital, em um táxi, também acontece a mesma coisa, ok? No táxi, pessoal, ó, em determinada hora você paga uma taxazinha a mais, ok? Ou seja, de acordo que você vai aumentando as horas dentro daquele táxi, ok? Por exemplo, no Uber, sei lá, você vai pagar o quê? Vai pagar mais dinheiro. Ou seja, isso implica dizer, pessoal, que quanto mais horas, mais você vai pagar mais, ok? Ou seja, pessoal, a função vai determinar isso daí. Ou seja, quando um vai implicar no outro. Quando isso acontece, essa implicação, ok? A gente chama de função, ok? Que a gente vai ver a seguir, tá bom? Vamos lá. Pessoal, ó, função afim ou do primeiro grau, né? É uma função, pessoal, determinada aqui, ó, por esse símbolozinho que significa o quê? Uma função que implica como x, né? Ok? Que vai implicar nessa funçãozinha aqui, ó. Como assim, professor? Ou seja, dependendo do valor de x, pessoal, que a gente viu a seguir, dependendo do valor de x, vai modificar o valor da função. Lembrando, pessoal, que esse f de x eu posso trocar por y normalmente, ok? Anota aí, ó. F de x é igual a y, ok? Ou seja, determinado x, o valor de x, vai implicar normalmente em quê? Na função de x, ou seja, no valor de y. Foi o que a gente viu na nossa introdução. Ou seja, a quantidade de pães, ok? A quantidade de pães ou do dinheiro, por exemplo, vai implicar um no outro. Ou seja, de acordo que eu vá aumentando a quantidade de dinheiro, ok? A quantidade de dinheiro vai incidir em quem? Vai incidir na quantidade de pães que eu vou comprar, ok?
Isso acontece com a gasolina, acontece em todo canto. Ou seja, isso é uma determinada função, ok? Um depende do outro. Você percebeu aqui, ó, quando a gente fala de uma função do primeiro grau, é como fosse o quê? Parecido, presta atenção, parecido com uma equação do primeiro grau, né? Ó. Que tem a mesma coisa, né? Ó, ax, né? Mais b, ok? Parece muito, né? Com aquela equaçãozinha que vocês faziam do primeiro grau. Parece muito, ó. Ou seja, pessoal, para ser uma função do primeiro grau, ok? O azinho aqui, ó, eu tenho que possuir o x, ok? O azinho aqui pode ser igual a zero? Não. Professor, por que ele não pode ser igual a zero? Simples. Porque se ele for igual a zero, pessoal, o que vai acontecer, ó? Y vai ser igual, ó, 0 vezes x mais b. Ou seja, a função aqui vai ser o quê? Vai ser igual a b. Ok? Ou seja, y vai implicar em b ou vai implicar em x? Ah, vai implicar em x. Ou seja, eu tenho que possuir os dois valores, tanto de x como y. Ok? Y não vai implicar em b. Então, pessoal, A não pode ser igual a... Não pode ser diferente de zero, né? Tem que ser diferente de zero, tá bom? Não pode ser igual a zero. Agora, pessoal, ó, A é chamado de quê? De coeficiente de x. Ok, normal. Ok? X representa a taxa de crescimento ou a taxa de variação. Ou seja, vai ser aquela letra, pessoal, que sempre vai ficar o quê? Variando, ok? Por isso que a gente chama de quê? De uma taxa de crescimento, uma taxa de variação. Ou seja, pode ser tanto de crescimento ou de crescimento, né? Ou seja, pode tanto aumentar como diminuir, ok? E B, pessoal, ó, é chamado de termo constante. Ou seja, é um termo, pessoal, que sempre vai fazer o quê? Sempre ele vai ficar repetindo, porque ele vai ser uma constante, ó. Ok? Vai ser uma constante. E a gente já viu, pessoal, que nas constantes, o que é que acontece? Sempre ele vai continuar igual, ok? Sempre, sempre. O que vai modificar, pessoal, sempre, na maioria dos casos, é o valor de x e o valor de y, ok? Anota aí, ó. X e y praticamente são os valores que vão modificar. Ou seja, pessoal, é os termos mais importantes de uma função, ok? São os valores que vão modificar. Ok? Então vamos lá, pessoal. Exemplo de funções. Ó, função x é igual a x mais 5. O valor de a aqui, pessoal, ó, nessa primeira, a é igual a quanto? Não tem ninguém do lado do x. Quando não tem ninguém, pessoal, a é igual a 1. E b, que é a constante, vai ser igual a quanto? B vai ser igual a 5. Porque ele sempre vai ficar modificando. Ok? Só isso. O a na função de g aqui, ó, vai ser igual a quanto? O a, pessoal, quem está do lado do x? 3 raiz de 3. Ok? Logo b, pessoal, vai ser igual a quanto? Vai ser menos 8. A constante. Ok? Nessa daqui, pessoal, a vai ser igual a quanto? Quem é que está do lado do x? 3. E b, tem alguma constante aqui, pessoal? Mais ou menos? Não. Então, quando não tem nada, b vai ser igual a 0. Ok? Então, pessoal, ó, foi que a gente já pegou o que é uma função, o que é o valor de a, o que é o valor de x, o que é o valor de b, e também o y, ok? E na função, determinar quem é o a, quem é o b, ok? Em todas as funções, tá bom? Agora a gente vai ver, pessoal, no gráfico,
Por exemplo, quando ela é crescente ou quando ela é decrescente, ok? Pessoal, ó, ok? A gente vai ver mais a seguir, mas dando uma breve resumida, ok? Pessoal, quando é uma função crescente? Quando a gente tiver, pessoal, ok? Falando sobre o gráfico, formação de gráfico, ok? Identificar se aquela função é crescente ou decrescente, ok? Como é que eu vou identificar, professor? Simples. Quando eu tenho uma função, por exemplo, deixa eu botar o y que é melhor. Quando eu tenho uma função, deixa eu botar aqui, y igual a 2x mais 1, essa função aqui, pessoal, vai ser o quê? Vai ser crescente ou decrescente? Crescente. Porque o A, pessoal, ó, o Azinho aqui que está do lado do X, vai me dizer se vai ser positivo, ou seja, vai ser decrescente, ok? Positivo. Ou se vai ser negativo, ou seja, decrescente. Nessa função aqui, pessoal, A, ok, é positivo. Ou seja, o valor de A tem que ser maior do que zero. A sendo maior do que zero, pessoal, indica o quê? Que essa função vai ser crescente. Ou seja, os valores de x quanto do y aqui, ó, que eu for determinar, ok? Vai ser em ordem que crescente. Os dois vai aumentar, ok? Professor, e quando ela é uma função decrescente, o que é que acontece? Simples, pessoal, ó. Quando ela é uma função decrescente, ou seja, negativo, o que é que acontece? O valor de A, ele é menor do que zero. Ele sendo menor do que zero, pessoal, logo essa função vai ser o quê? Decrescente. O que é que acontece, professor? Acontece que tanto os valores de x e y vai fazer o quê? Vai diminuir, né? Diminuir. Um exemplo de função decrescente. Y é igual a menos 2 ou, deixa eu colocar, menos 3x. Ok? Essa função aqui, pessoal, vai ser decrescente? Vai ser decrescente? Sim. Por quê? O valor de Azinho aqui, pessoal, ele é o quê? Negativo. Ou seja, o A aqui, ele é menor do que zero, né? Ele sendo menor do que zero, implica o quê? Numa função decrescente, ok? Resumindo, A positivo, ou seja, A sendo um número positivo, ele é uma função crescente. A sendo um número negativo, ele é uma função decrescente. Anota esse bizu aí. E agora nós finalizamos, pessoal, ok? Finalizando aqui o nosso tema, tá bom? Raiz ou zero de uma função do primeiro grau. Para eu determinar, pessoal, ok? Isso implica também, pessoal, nesse gráfico aqui, ok? Que eu vou dizer já já. Para determinar raiz ou zero de uma função, ou seja, pessoal, tanto pode perguntar se ela é uma raiz ou zero de uma função, isso vai ser a mesma coisa, ok? Vai ser a mesma coisa. Tanto raiz ou zero de uma função, quanto pedindo uma questão, pessoal, vai ser a mesma coisa, ok? Ó, é preciso considerar y como igual a zero. Ou seja, pessoal, entenda aqui, ó. Ou seja, quando o y ele é igual a zero numa determinada função, ok? Isso vai incidir, ou seja, isso vai implicar quando a reta y, ok? Essa reta y vai passar na reta x. Só que isso a gente vai ver mais na frente, ok? Só que é preciso a gente já entender logo o que é uma raiz ou zero de uma função,
ok? Ou seja, só para a gente entender aqui, ó. Se eu tenho no gráfico reta y e reta x, y sendo igual a zero, ok? Começando bem aqui, ó, y igual a zero. Essa função aqui, quando eu disser que y é igual a zero, vai passar em determinado valor aqui, ó, no x, ok? E isso a gente chama de quê? Raiz ou zero de uma função, ok? Raiz ou zero de uma função. Vamos determinar, pessoal, a raiz ou zero dessa função. Y tem que ser igual a zero. Como é que fica, professor? 4x mais 2 igual a zero. Ou seja, 4x é igual, se está mais 2, passa para o outro lado, menos 2, né? Ok? X é igual a menos 2 dividido para 4. Posso simplificar, professor? Posso. Por 2. Dá o quê? Menos 2 dividido para 2 dá menos 1. 4 dividido para 2 dá 2. Ou seja, pessoal, a raiz ou zero dessa função aqui é o quê? Menos 1 sobre 2. Ou seja, ó, esse lado aqui do x é os números positivos, do outro lado é os números negativos. Ou seja, vai ficar no lado desses números positivos? Não. Vai ficar do lado de quê? Dos números negativos. Vai dar mais ou menos bem por aqui, ó. Ou seja, pessoal, essa reta aqui do y vai interceptar, ou seja, vai ultrapassar aqui, ó, bem aqui em cima. Ok? Porque essa função é o quê? Uma função, ok? Que eu determinei o quê? O zero dessa função, tá bom? Pessoal, no nosso exemplo número 2, mesmo jeito, ó. Vamos determinar o zero da função. Menos 2x mais 10 igual a zero. Percebeu, pessoal, que a dica para determinar a raiz ou zero de uma função é só atribuir o valor de y igual a zero. Só isso, ok? Menos 2x é igual, se está mais 10, passa para o outro lado, menos 10. Ok? X vai ser igual a menos 10 dividido para menos 2. Logo, x vai ser igual a 5. Ou seja, pessoal, se x é igual a 5, essa funçãozinha aqui vai interceptar, ou seja, vai ultrapassar aqui, ó, bem em cima desse ponto. Ok? A gente vai ver a seguir, pessoal, mais lá na frente, como formar esse gráfico, ok? Só que a primeira coisa que vocês têm que entender, o que é uma função, ok? O que é o valor de A, B. Segundo, o que é uma função crescente ou decrescente. E terceiro, como encontrar a raiz ou zero de uma função, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa explicação por hoje, ok? E qualquer dúvida é só me chamar. Valeu, pessoal, e até a próxima.